Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então agora eu vou montar um probleminha com vocês, vou fazer uma análise desse problema, depois vocês apertem um pause no vídeo, tentem elaborar aí, depois aperta play no vídeo e continua vendo para ver a minha solução. Então vamos começar aqui. O problema vai ser o seguinte, vamos contextualizar aqui o nosso problema. Elabore um circuito básico. Então, nesse básico aqui, quer dizer que é só o essencial para ele funcionar. Então, básico para um elevador de 2 andares. Para peças. Então, como é para transportar peças, vai ser dentro de um equipamento. Questão de segurança vai ser... A gente não vai analisar dessa vez. Então, elabora um circuito básico para um elevador de 2 andares com acionamento manual com trava em cada andar. Então, nosso problema é esse: fazer um circuito pneumático de um elevador com acionamento manual com trava em cada andar. Então, pessoal, vou desenhar meu probleminha aqui do lado. Eu vou precisar de um cilindro pneumático. A questão dimensional, de tamanho, comprimento do cilindro, diâmetro, isso a gente não vai analisar, a gente vai analisar só a parte lógica. Mas eu tenho aqui um elevador, o acionamento vai ser manual, então o mais básico possível, não vai ser automático, então não vai ser um botão com pulso, dê um pulso ele sobe para o segundo andar, ou dê um pulso ele desce para o primeiro andar, não vai ser acionamento com trava. Então o operador ele vai chegar no andar de baixo, ele vai ter ali uma alavanca, um botão com trava, ele vai acionar, acionou, ele muda o estado, saindo aqui do primeiro andar e indo para o segundo andar. Então, eu vou ter alavanca com trava nos 2 andares. Então, aqui, vou botar aqui, chamar aqui de A e B. Então, o problema é esse. O circuito vai funcionar como? Eu tenho 2 botões com trava, um em cada andar. Eu vou chegar no primeiro andar, se o cilindro, vamos começar que os 2 botões estão destravados, então eu vou chegar no primeiro andar, vou colocar minha peça no elevador, vou no meu botão com trava e vou acionar ele. Acionei ele, ele vai sair do primeiro andar e vai chegar no segundo andar. Outra pessoa ou a mesma pessoa vai chegar no segundo andar, vai tirar a peça do elevador, ou vai tirar a peça, vai colocar outra, e vai acionar o botão com trava B, por exemplo, o elevador vai ter que fazer o quê? Descer. Se o cara chegar no primeiro andar e o elevador estiver no segundo, quando ele puxar o botão ou acionar o botão, ele tem que descer. Então, qual é o nosso problema lógico aqui? Nosso problema lógico é o seguinte: o botão A, sempre que ele for mudado de posição, então se ele estiver desacionado, quando eu acionar, ele faz o cilindro se movimentar. Então, acionei o A. Se o cilindro estiver recuado, ele avança. Se ele estiver avançado, ele recua. Então, sempre que eu fizer um movimento no A, sendo ele de acionar ou desacionar, eu inverto a posição do cilindro. Então, posição inicial, cilindro recuado, botão recuado. Acionei o botão A, cilindro avança. Desacionei o botão A, cilindro recua. Outra possibilidade, acionei o cilindro, a válvula A, cilindro avança. Acionei B, cilindro retorna. Então a mesma coisa que acontece para o A, acontece para o B. Sempre que eu acionar o botão, o cilindro ele vai mudar de posição. Se ele está no primeiro andar, vai para o segundo, se estiver no segundo, vai para o primeiro. Então, pessoal, esse aqui é o nosso problema.
Agora, eu indico a você que está assistindo esse vídeo, apertar um pause e tentar elaborar ele da maneira que você achar que deve ser. Esse aqui é um circuito que tem que ser o mais básico possível. Existem diversas soluções. Eu vou apresentar duas soluções. Uma das soluções é um método vai ser bem simplificado, e o outro eu vou utilizar um método que é muito interessante. Então, aperta pause agora, depois de alguns segundos eu vou continuar com a solução. Beleza, então, pessoal. Então, começar a nossa solução. Esse circuito, ele não vou utilizar fim de cursos. Então, é um circuito bem simples. Como eu disse, vai ser um circuito mais básico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma tabela verdade, do meu cilindro e dos meus botões. Então, o primeiro passo, vou colocar aqui A, B. E aqui eu vou botar C do meu cilindro. Primeiro passo é isso. Vou analisar a interação dos dois botões nessa tabela verdade. Primeiro passo, o A desacionado e o B desacionado. Então, cheguei lá, primeiro instalei o equipamento, os dois botões destravados. Qual vai ser a posição do meu cilindro? Então, posição no primeiro andar. Então, vou botar aqui cilindro recuado, 0, vou botar aqui 0, ele recuado, 1, avançado. Então, quem já for da área de eletrônica, quem já viu os circuitos, as lógicas booleanas, e quem conhece binário, vai entender a maneira que eu vou montar agora. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho A e B, são digitais, ou é 0 ou é 1, meu botão ou ele está acionado ou está desacionado, são dois botões interagindo, eu vou ter 4 possibilidades: 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Só vai existir essas 4 possibilidades. Ou o A e o B está desacionado, ou o B é acionado, ou só o A é acionado, ou o A e o B estão acionados. Então, só vai existir essas 4 possibilidades. Partiu do meu início, os dois desacionados, cilindro recuado, eu começo a minha análise. A não foi acionado, eu acionei o B, então o A não foi modificado, modifiquei o B. O que tem que acontecer com o meu cilindro? Se eu vim aqui no B e acionei ele estava no primeiro andar, tem que ir para o segundo andar. Então o cilindro ele tem que avançar. Desacionei o B, ele volta para o 0. Então desacionei o B, cilindro retorna. Acionei só o A, então A e B desacionado, acionei só o A, cilindro também tem que avançar. Acionei o A, cilindro avançou e não acionei o B. Depois, se eu acionar, manter o A acionado e acionar o B, o cilindro tem que recuar. Então, pessoal, essas aqui são as possibilidades do acionamento. Essa aqui vai ser minhas possibilidades de saída. Então, eu tenho aqui, olha, uma ou exclusiva. Então, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 1 é 0. Beleza? A partir disso, dessa tabela verdade, eu já consigo tirar uma álgebra booleana. Então, a partir das minhas saídas, as linhas que forem 1, eu vou utilizar. Então, a minha linha aqui é 1. Essa segunda linha aqui é 1. A saída dele é 1. Então, para ele ser 1, o que tem que ser feito? O A não deve estar acionado e o B deve estar acionado. Então, eu vou pegar esses acionamentos e vou fazer a multiplicação. 0 vezes 1 tem que dar 1. Então, A negado. Então, como A é 0, eu vou negar ele. É a inversão de A. Por quê? 0 vezes 1 nunca vai ser 1.
mais 0 invertido, como aqui é uma lógica booleana, ou A é 0 ou A é 1. Então, o inverso de 0 vai ser 1. Então, para aqui ser 1, A vezes B tem que ser 1. Para A, 0 vezes 1 dá 1, aqui tem que virar 1. A única maneira que virar 1 vai ser o inverso de A. Então, A barrado, é a inversão dele, vezes B. Mais a próxima linha. A próxima linha é A normal vezes B barrado. B negado. Então, inverso de B. Acabou. Só tem duas linhas com 1, então só vou ter duas somas. Quer dizer, só vou ter soma de duas linhas. Agora você analisa isso daqui e vê se essa equação vai bater com as minhas saídas aqui. Então, vamos lá. 0 e 0. A negado, então 0 vira 1. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa também é 0. Então, bateu a primeira linha. Essa equação é válida para a primeira linha. Para as duas outras linhas, a gente já viu que é válida, vai dar 1. Então, se aqui for 1, 1 mais qualquer 0 ou 1 vai ser 1. Então, na álgebra booleana, 1 mais 1 é 1. A gente tem que ver agora a última linha. Já que essas duas linhas aqui são verdade, vamos ver a última. Na última, eu tenho 1. Então, A é 1, inverso de 1 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Mais A é 1, 1 vezes B negado. Inverso de 1 é 0, então 1 vezes 0 é 0. Então, bateu 0 mais 0. Então, essa expressão representa essa tabela de saídas, essa coluna de saídas aqui do cilindro, que a gente tirou do nosso problema inicial. A partir disso, com isso aqui, eu já consigo montar o meu circuito, que eu tenho a multiplicação, como na matemática ela tem prioridade. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação, A vezes B, aqui A vezes B, depois que eu fizer a multiplicação, produto aqui dos dois, eu vou fazer a soma. O que faz soma no circuito pneumático? Então, vou botar aqui o meu cilindro, como aqui está na posição vertical, a própria carga pode fazer ele descer, então o próprio cilindro pode fazer ele descer. Mas como eu vou desenhar ele aqui na horizontal, eu vou necessitar de colocar uma mola interna, né, para ter mais lógica, né? Então, dele retornar. Então, aqui é o meu circuito. O que eu tenho? Eu tenho uma soma. Beleza, uma soma. Quem faz soma para a gente é o elemento de alternância ou. Então, ou o ar vai vir dessa multiplicação, ou o ar vai vir dessa multiplicação. Então, já dei um bizu aqui. Soma vai ser o nosso elemento ou. Multiplicação vai ser o nosso elemento E. Então, a saída aqui do elemento OU vai vir de um elemento E. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer um A barrado? A barrado, vamos analisar só o A negado, negação de A negado. Não tem ar no A, sai ar. Então, 0 vira 1. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, é a parte lógica. O A não estando acionado, tem que sair ar. Então, ó, se eu precisasse só do A barrado, eu posso fazer isso aqui, ó, uma válvula 3 duas. Montado assim. Sem eu acionar o ar já consegue passar aqui do 1 para o 2. Então, esse aqui seria o meu A negado. Só que além do A negado, eu também preciso do A normal, que eu vou usar o A normal aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar uma válvula 5 duas vias. A 5 duas, ela tem essa propriedade. Vou botar aqui a alavanca, né? Fica bonitinho. Se a gente analisar essas 5 duas aqui, olha, vou botar aqui, olha, pegando o ar direto.
filtro, pá, o silenciador, beleza. Se a gente analisar isso aqui, olha, o ar ele já sai aqui. Então, sem eu acionar o ar, eu já tenho ar saindo aqui, olha. Então, aqui é meu ar negado. Porque o ar, sem o ar estar acionado, em 0 já sai ar. E aqui do outro lado é meu ar normal. Quando eu acionar, quando o ar for acionado for 1, sai ar aqui. A mesma coisa se repete para o B, né? B negado, B normal. Então, vamos lá. Primeira multiplicação, A negado vezes B normal. Então, A negado, vou subir aqui no primeiro E, vezes B normal. E o outro elemento E é o A vezes B negado. Então, B negado vezes o A normal. Então, fechamos nosso circuito aí, direto do nosso circuito algébrico aqui, da álgebra booleana, A negado vezes B, mais A vezes B negado. Se você analisar, o ar ele vem por aqui, do A, chega no elemento E. Do outro lado, não tem ar porque o B não foi acionado. Aqui eu tenho o ar vindo do B negado, só que o A não foi acionado, então não tem ar aqui. Quando eu acionar o B, o ar passa para cá, o A não está acionado, cilindro passa, faz o cilindro avançar. Então, primeira linha está correta. Segunda linha, terceira linha. Primeira linha a gente já viu que está correta, segunda também, terceira linha. Se eu acionar só o ar vem por aqui, já tem ar vindo pelo B negado, passa pelo O, cilindro avança. Então, terceira linha está certo. Quarta linha, os dois acionados. Então, os dois acionados, o ar vem por aqui, chega aqui nesse elemento E. Só que o B, como foi acionado, não tem ar desse lado. O B acionado vem para cá, tem ar aqui, mas como o A foi acionado, não tem ar do outro lado. Então, quarta linha também está correta. Então, esse circuito aqui atende a nossa necessidade do circuito, atende a expressão algébrica, atende também a tabela, verdade. Então, pessoal, essa aqui foi uma maneira de elaborar o circuito. Eu vou montar ele no FluidSim para a gente ver essa simulação, porque seguindo a minha teste de bancada aqui, teste de prancheta, eu sei que é difícil, então às vezes é mais fácil a gente visualizar a partir de um software. Então vamos usar o FluidSim. Só que antes disso, eu vou mostrar uma outra solução que vocês podem encontrar em algum lugar, em alguma literatura, que é o seguinte. Vou desenhar ele aqui embaixo. Então, vou fazer uma separaçãozinha aqui só para não confundir. Então, eu tenho meu cilindro, mesma coisa. Aqui eu vou colocar meu botão B. Vou botar aqui ele fechadinho. Botão. E aqui embaixo eu vou botar uma 5 duas. Dá pra ver? Não dá pra ver. Vou ter que levantar um pouco aqui. Beleza. Uma 5 duas. Aqui eu botei mola, mas não precisava da mola, né? Então esquece a mola aqui, né? Pessoal, quer botar com trava. Ó. É mania já de vir com... Aqui tem que ser uma trava sem a mola. Então aqui, pessoal, eu tenho o B e o A. Opa, o A. Pressionei o botão. O A, eu tenho que fazer o cilindro avançar. Então, se eu pressionar o ar vai sair por aqui, vai passar por aqui, vai fazer o cilindro avançar. Soltei o ar sai aqui e vem para o fechado do B. Então, pressionei o ar vem para cá, passa por aqui, cilindro avança. Tirei o dedo do ar, desacionei esse cara, o ar vem por aqui e é bloqueado. Se eu pressionar o B, o ar vai estar passando por aqui, vai deixar o ar passar para o cilindro avança. Desacionei o B, o ar passa por aqui e vai para o
ambiente. Então, pessoal, essa aqui é uma outra solução que vocês podem estar encontrando aí em algumas literaturas. A vantagem do circuito de K é que se eu precisar do sinal de B ou de A para um outro ponto do circuito, eu posso pegar daqui, claro, tem que analisar, você não vai ter nenhum refluxo vindo do seu circuito que você vai estar acoplando, mas se eu pegar para analisar, eu vou ter sinais aqui que eu posso aproveitar. Diferente do B, que eu não posso aproveitar os sinais dele, porque ele depende diretamente do A. Então, você vai ter A em qual posição aqui do A. Beleza, então, essa aqui foi uma solução. Eu acho ela interessante da seguinte maneira. Ela foi retirada de uma álgebra booleana, foi através de uma análise de uma tabela verdade. Então, às vezes você vai poder fazer isso, é interessante fazer isso, e depois em eletropneumática e utilizando posteriormente um CLP para eliminar questões do número de válvulas. Mas é uma ideia, é uma maneira de elaborar, então é válido. A questão de, claro, futuramente, se você montando desse jeito e desse jeito, esse aqui tem mais componentes envolvidos, então provavelmente o valor desse circuito vai ser maior do que esse aqui que tem menos componentes envolvidos. Mas tudo tem que ser analisado, visto o que o projeto necessita, mas aqui já tem duas soluções, provavelmente vocês devem ter chegado a uma solução parecida ou igual a uma dessas duas ou diferente, então também provavelmente deve estar válido se atender essa nossa preocupação aqui de primeiro e segundo andar. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para o Fluid Sim simular esses dois carinhas aqui. Então, pessoal, aqui no Fluid Sim, vamos montar aquela primeira solução que é mais simples. Vou colocar aqui uma válvula 5/2, um cilindro com retorno por mola e aquela 3/2. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, primeira solução, vamos aqui alimentar o 1. Vou colocar os escapes. Então, aqui vai ser acionado manualmente uma alavanca com trava. A de cima, então aqui do 4 vai no 3 e o 1 vai no 2. Acabou cruzando as linhas aqui. Vou jogar uma para um lado, vou botar aqui de lado assim para não... para ficar mais lógico, né? Aqui, acionamento também, a alavanca com trava. E aqui vai direto para o cilindro. Então já consegue fazer a simulação. Você vê que o ar passa do 1, sai no 2, entra no 1 da próxima válvula, sai no 2. Então se eu pressionar aqui o botão que eu chamei de B, o cilindro avança, desacionei B, o cilindro retorna. Então, primeira tabela verdade, os dois desacionados, depois o B acionado, volta o B, aciona o A, continua o A e vai o B depois, né? Então, essas são as 4 possibilidades. BB acionado, B acionado, só o A acionado. Então, sempre que eu aciono qualquer um dos botões, inverte a posição do cilindro. Então, pessoal, esse aqui foi o circuito último que eu montei no papel. Agora vamos montar o primeiro circuito, né? Então, duas válvulas. Vou vir aqui, vou botar um texto para ficar mais fácil. Podia ter feito naquele primeiro, mas vamos continuar. Aqui o A. E aqui o B. E aqui o meu cilindro. Então a gente vai precisar de um elemento E. Um outro elemento E
Acho que eu vou ter que... Acho que assim cabe. Dois elementos E, eis, a soma deles vai para um elemento, quem vai fazer a soma vai ser o elemento U. Então, A normal, quer dizer, isso, A normal vezes B negado, calma aí pessoal, que eu estou faltando isso aqui. Então vamos lá. Acionei o A vai sair no 4. Então, A normal vezes B negado. Temos aqui a primeira parte. Segunda parte, B normal vezes A negado. Então, temos aqui a outra parte. Se a gente fizer a simulação, a gente vai ver que o ar chega nessa válvula e o ar do B chega na outra. Então, quando eu pressiono desse lado, o ar do A vai para o 4, entra no elemento E, já tem ar vindo do B, o cilindro avança. Se eu acionar o B agora, ele corta o ar que está vindo para o primeiro elemento E e manda para o segundo. Se eu desacionar qualquer um dos dois, o cilindro muda de posição. Então, desacionei o B, o cilindro volta a avançar. Desacionei o A, o cilindro retorna. Então, primeira posição da tabela, segunda posição, terceira posição e a quarta. Então, bateu direitinho lá com o nosso circuito montado no papel. Então, pessoal, a gente fecha por aqui. Queria agradecer você que se inscreveu no canal e também que assistiu esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe seu comentário e muito obrigado. Até a próxima.